Beleza. Tá. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Ok. Então, qual foi o foco aqui que eu procurei dar para a apresentação, né? Então, o que tipo de oportunidade que a gente possa ter e desafios que a gente tem nessa parte fiscal para um sistema de faturamento. Então, esse foi o foco, tá? Basicamente, o que eu pensei aqui, então? Como que a gente pode simplificar o processo de faturamento e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do usuário? Em cima dessa pergunta, então, eu separei aqui 5 temas para a gente falar aqui. O tempo também é curto, né? E para ficar objetivo. Então, falar um pouco dos principais cadastros que estão envolvidos, cenários fiscais, cadastro de produto. Eu preparei aqui também uma planilha de Excel com exemplos de operações e simulando situações no sistema. Então, o usuário selecionando determinadas informações e digitando determinadas informações e o comportamento do sistema, como que ele deveria se comportar e o resultado disso. E no final, eu vou falar de uma empresa que fornece regras tributárias via web services, né? Também eles têm umas outras modalidades lá também, mas eu acho que para um sistema de faturamento que seria bacana seria integrar via web services. Então, o que é esse serviço? Eles têm lá mais de 21 milhões de regras fiscais cadastradas de diversos produtos, e você consegue consultar o produto e a tributação desse produto e da operação para preencher os campos da nota fiscal, os impostos, e já sair tudo certinho, sem você ter que saber essas regras. Então, eu não trabalho para a empresa, não ganho comissão, nada, tá, gente? Eu só vou falar dela porque eu acho que é um serviço bacana e que pode ser útil. Eu acredito que tenha outras empresas que façam também, mas eu acredito que como eles fazem, eles devem ser os únicos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, os cadastros, né? Então, quais que são os principais cadastros que a gente precisa ter em mente para poder emitir a nota fiscal e calcular os impostos? Então, basicamente, ali, o cadastro das empresas, dos clientes, as operações. Essas operações, para mim, aqui é como se fosse um cenário, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma venda, eu vou fazer uma remessa de uma mercadoria em amostra, em demonstração, vou fazer uma remessa de uma mercadoria para feira, né? Esse é o tipo de operação. É um nome mais amigável, vamos dizer assim, porque eu também tenho o CFOP, que é o Cadastro Fiscal das Operações. E esse cadastro ele é uma tabela que o fisco ele fornece para as empresas usar, né, um cadastro padrão, que aí eu não posso mudar, né? Agora, esse cadastro de operações é uma sugestão que eu dou, no caso, para criar cenários, né? E aí você poder configurar as tributações em cima desses cenários aí. Então, aí teria um cadastro de alíquotas, né? O código NCM, o CEST, que é o Código da Situação Tributária, CST, quer dizer. O CEST é o código que é usado para saber se a empresa tem substituição tributária ou não. E uma tabela de benefícios fiscais. O porquê também desses cadastros, né? Alguns deles talvez não fosse necessário para um sistema de faturamento, caso ele não fosse fazer o cálculo automático dos impostos. Algumas dessas tabelas pode ser que elas deixassem de ser necessárias, né? Mas eu coloquei elas aqui porque essas tabelas elas influenciam no cálculo do imposto, tá? Então, olhando a questão das oportunidades e dos desafios, então, quais oportunidades que eu vejo que a gente pode aproveitar num sistema de faturamento? Então, a gente ter informações em parâmetros, né, tabelas de parâmetros e regras fiscais. Isso vai possibilitar o cálculo automático dos impostos
e uma diferença competitiva do sistema em relação aos demais, porque a maioria dos sistemas eles não são muito bons nessa parte dos impostos, ou eles são muito complexos para você configurar, ou eles não fazem o cálculo, né? E depende muito do usuário. E isso gera erros, né? Gera erros de cálculo, nota fiscal emitida errada, o cliente pode pagar imposto a mais ou a menos, enfim. Se a gente tiver um sistema de faturamento simples e que ajude o cliente nessa parte, isso vai gerar muita vantagem competitiva. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente consiga ter um cadastro de produtos que a gente possa reutilizar eles, né? Então, imagine que a gente tivesse aquela consulta do web services com aquela empresa lá. Então, a gente já tivesse uma tabela de produtos cadastrados e com as regras fiscais. Uma outra empresa que fosse da mesma atividade, que tivesse os mesmos produtos, ela poderia aproveitar aquela informação, aquele cadastro. Então, essa é uma ideia, né? Que eu acho que poderia ser usada como uma oportunidade. Agora, quais são os desafios? É óbvio que a complexidade é um desafio muito grande desse projeto, né? Para você poder aproveitar essas oportunidades, não basta só querer, porque tem que ter muito estudo e testar bastante, porque realmente são muitas regras e, além de ser muitas regras, elas mudam constantemente. Então, imagine que você cria lá os parâmetros e as regras, mas se você não acompanhar a legislação e as atualizações, daqui a um tempo aquelas regras podem estar erradas, né? E isso pode gerar erros de cálculo também. Então, a ideia é que o usuário fique responsável por atualizar essas regras, né? Então, que o sistema ele forneça as telas e os meios para que o usuário vá lá e faça os cadastros dos parâmetros, né? Para que ele mantenha atualizado, né? Para que o sistema não seja responsável pelo cálculo, né? Pela regra fiscal, porque isso seria um risco muito grande. A menos que a empresa opte por aquela integração com aquela empresa, né? E aí também isso teria que ser visto uma forma de colocar isso para o cliente, que essas regras são atualizadas por essa determinada empresa, enfim, né? Teria que trabalhar bem essa questão da responsabilidade. Bom, então, assim, quais são os cenários que eu coloquei lá na planilha para a gente dar uma olhada hoje? Não que a gente vá olhar todos, né? Mas eu coloquei aqui os principais. Quais seriam as principais operações? Então, imagine que lá no sistema de faturamento você criasse uma tabela de cenários fiscais e o usuário pudesse cadastrar esses cenários aqui. Então, por exemplo, ele cadastraria um cenário de revenda de mercadorias, um cenário de venda de produto. A diferença de revenda e venda, não sei se todo mundo tem isso claro, né, em mente, mas a diferença é que a revenda é uma mercadoria que eu comprei e só estou revendendo, né? A venda, não. A venda já é uma venda de um produto que eu fabriquei. É usado para a indústria. Então, ela tem uma tributação diferente também, porque ela tributa o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas imagine que o sistema disponibilizasse essa possibilidade de cadastrar cenários. Então, o usuário iria cadastrar esses cenários principais aqui, e dentro dessa tabela teria já algumas configurações tributárias, que depois eu vou mostrar na planilha do Excel para vocês entenderem e ficar um pouco mais claro. Qual que é o outro cadastro, né, principal? Então, são os produtos. Dentro desse cadastro de produto, o que a gente teria que ter atenção? Ele pode ser tributado, ele pode ter substituição tributária, ou ele pode ter isenção de impostos, ou ele pode ter uma redução da base de cálculo. Então, dentro da tabela de produtos, teria que ter essas opções de você cadastrar os códigos de situação tributária lá, dizendo se ele é tributado, se ele não é tributado, se ele
tem cobrança por substituição tributária, se ele tem algum tipo de isenção, né? Ou se ele tem redução da base de cálculo. Que eu não sei se é claro isso para todo mundo, né? Então, às vezes eu posso falar coisas que é muito básico para alguns, mas pode ser que para outros não seja. Então, às vezes eu posso falar algo aqui que seja simples, mas enfim, né? Aqui eu também estou buscando falar, na planilha que eu montei para vocês, eu vou falar mais do ICMS, porque se a gente fosse falar de todos os impostos, 25 minutos também não daria, né? Seria muito pouco tempo. E também poderia ficar muito complexo para vocês entenderem em tão pouco tempo. Então, a planilha eu preparei aqui com o foco no ICMS, que é um dos tributos mais complexos que tem, né? Mas é um só, para a gente ver. Então, basicamente, o que a gente tem que preencher de impostos na planilha, no sistema, né, na nota fiscal eletrônica? Basicamente é esse quadrinho aqui, né? Que então, o ICMS, né? Então tem a base de cálculo do ICMS, o valor dele, a base de cálculo do ICMS cobrado por substituição tributária e o valor do ICMS substituição tributária. Aí tem o PIS, o COFINS, e tem o IPI. Tem alguns outros tributos aqui, como o imposto de importação, que é só em notas de importação. O ICMS devido, quando no caso de não contribuinte, venda para não contribuinte, aí você é uma venda que você destina a mercadoria para um estado diferente daquele que você está. Então, o ICMS ele é dividido, porque como está envolvendo 2 estados, uma parte fica para o estado de origem da mercadoria e uma parte fica para o destino. Júlio, só uma duvidazinha aqui. Até para o pessoal também se atentar. Esse cenário aí que você está mostrando não seria para a empresa do Simples Nacional, não é isso? Não seria. Esse aqui seria para uma empresa do regime normal. Isso, exato. Isso. Bom, obrigado pela observação aí, Valtencio, eu não falei isso. Esse cenário seria para uma empresa do regime normal, tá? Então, aqui, basicamente, essa parte das regras tributárias, o que a gente podia fazer? Poderia colocar 100% informados pelo usuário, então, de uma forma como ele mesmo informasse os impostos, mas não seria uma experiência tão bacana, né, para o usuário. Sem contar que pode acontecer erros de emissão na parte de impostos. Tem uma outra situação, um outro cenário,